Eu já contei experiências que me chamam de herege, é muito complicado, sabe? Mas eu não sou limitada. Quais experiências? Te chamam de herege? Chamam. Acho que eu já vi aqui no chat já. O que é um herege? Mas qual que é a definição de um herege? Coloca aí no Google, Mancini, a definição perfeita, por favor. É alguém que difama a crença? É que fala coisas que não estão na Bíblia, por exemplo. Olha, na Bíblia... Vamos dar um zoom, vamos ver qual a definição exata de herege, vamos ver. Quem professa uma heresia, ou quem professa doutrina contrário ao que foi estabelecido pela igreja como dogma. Quando sai do dogma da igreja. Então nós aqui... Nossa! São hereges. Não, vocês são hereges. Para a igreja evangélica, vocês são hereges. Com certeza. Mas eu também estou sendo considerada por estar aqui. Dá pra fazer uma tatuagem. Aqui não tem nem como. É o que sai do dogma, né? Sai do dogma. A vida. A vida sai do dogma. Sai mesmo. Viver sai do dogma. Não é? Na Bíblia fala sobre o apóstolo Paulo, que ele mesmo relata que ele viu coisas que ele prefere não contar. Prefiro não comentar. Ele falou, eu subi ao terceiro céu e lá eu vi coisas que eu prefiro não comentar. Ele sabe que ninguém ia acreditar, era muita doideira que ele viu, tenho certeza. Então a Bíblia já abre uma brecha para a existência de coisas que ela não relata. Mas quais são esses seus relatos que te chamam de hereges? Onde fica o acento nessa palavra? Hereges? Hereges? É herege? Herege? Herege. Herege, né? Ou é herege? Você falou herege. Eu fiquei em dúvida. É herege? Acho que é do latim. Tanto faz como fala, só falar. Né? Herege? Herege, Quais são as coisas que falam? Que te chamam de herege? Por exemplo, ver demônio. Já é coisa que não tá. Mas isso tá meio relatado de alguma forma. Mas isso tem que ver, não? Mas tá na Bíblia, né, sobre demônios, né? Tem uma experiência que me xingaram pra caramba, muito mesmo, que eu vou falar. Te xingaram no Twitter. Xingaram muito de herege. Foi quando eu já vi um unicórnio. É loucura isso, mas eu vi, é sério. É muito doido. Aonde você viu um unicórnio? Eu queria ver. Bom, vou contar pra vocês essa experiência. É sério. Aqui embaixo vende um muffin. Um muffin de unicórnio. No mundo espiritual tem muita coisa. Olha, na Bíblia diz que tudo é puro pra quem é puro. Então tem coisas grandiosas que Deus só vai revelar pra quem vai receber aquilo com o coração aberto, com o coração puro. Tem muita gente que nunca vai ver nada porque talvez não vai receber com o coração aberto, com o coração puro. Às vezes é Deus mostrando e a pessoa vai falar que é do demônio. Né? O próprio Jesus passou por isso. Na Bíblia diz que quando Jesus desceu na terra, ele fez muitos milagres e as pessoas falavam que tudo que ele fazia não era por Deus, era por demônios. Jesus foi chamado de endemoniado. O próprio Jesus, quem sou eu? Entendeu? E ele foi um cara assim excepcional, maravilhoso, sábio, bom, né? A história dele é incrível. E ele foi chamado de endemoniado, né? Ele foi chamado de herege, o próprio Jesus foi chamado de herege, por viver coisas que estava fora do dogma da religião ali dos judeus. Tanto é que ele foi morto pelos próprios judeus, né? Então, isso acontece, isso prossegue hoje em dia, né? Quando Jesus ele veio para a Terra, ele trouxe algo novo, ele trouxe algo que a religião ali não aceitava, para eles era loucura, era coisa de demônio, né? E ele trouxe uma revolução. E hoje, quem segue Jesus na pureza, tá? Eu não digo assim na perfeição, porque ninguém é perfeito. Ninguém consegue ser perfeito igual ele. Mas a gente se esforça, né, para seguir ele, para a gente dar o nosso melhor. Então, quem se esforça para ser como ele, passa pelas mesmas coisas que ele passou. É chamado de louco, é chamado de endemoniado, é chamado de herege. Porque Jesus, ele fez coisas novas ali quando ele desceu na terra. Ele subiu para o céu, mas hoje o Espírito Santo continua fazendo coisas novas. A novidade não parou quando Jesus veio na terra, né? Então o novo assusta. O novo tira as pessoas do conforto. Então as minhas experiências com Deus é algo novo. Que confronta, que eu digo assim, que assusta as pessoas, né? Não é a mesmice, não é o mesmo. Eu fui criado na igreja e o meu pastor nunca me ensinou isso. Então isso é do demônio. Não é porque você nunca ouviu isso que não significa que seja de Deus. Deus é o Criador, todo dia ele pode fazer algo novo.
Ele é a fonte. Ele é a fonte de toda a criação. Então, a criação não ficou limitada só ali no início de tudo. Ele continua criando novas coisas todos os dias, porque é uma fonte inesgotável de criação. E às vezes essas novas coisas que ele cria é limitada para algumas pessoas. Ele revela para algumas pessoas, não é para todos. Né? Porque na Bíblia diz que o reino de Deus ele é semelhante a um tesouro escondido. Que quando a pessoa encontra, ela larga tudo que tem em troca desse tesouro. Então, é algo irresistível. Né? É algo que a pessoa fica, uau, meu Deus, eu nunca vi isso antes, eu nunca senti isso antes. Foi o que aconteceu comigo e é o que acontece com muitas pessoas, né? Quando uma pessoa tem um encontro verdadeiro mesmo com Deus, com Cristo, ela é vista pela sociedade como uma louca, né? Mas o que mostra se ela realmente está servindo a Cristo ou não é o comportamento de vida dela ao decorrer do tempo, né? Que tem muita gente que fala que aceitou Jesus, mas começa a fazer um monte de coisa errada aí. Mas tem gente que realmente é sincero, assim, sabe? Com Cristo e vive coisas grandiosas, assim, principalmente no mundo espiritual. Não limita a Deus. Não limita a Deus. A gente é limitado. Nós, seres humanos, somos limitados. Mas se Deus quiser fazer qualquer coisa que não está na Bíblia ou que ninguém nunca viu, ele faz. E ele pode revelar isso a alguém. Se ele quiser, ele faz. Né? Então, eu já vi coisas assim que para muita gente nunca viu. Mas eu dei uma pesquisada, esse negócio de unicórnio não é tão heresia assim não, porque na Bíblia fala sobre unicórnio, viu? E tem muitas passagens na Bíblia que falam sobre unicórnio, mas é a Bíblia mais antiga. Tá, mas aonde você encontrou unicórnio? Tem vários versículos. Agora eu não vou. Não, você que você ia contar o relato. Então na Bíblia, ou seja, o unicórnio não é algo tão assim, tipo, ó, meu Deus, tão isso perigoso. É antibíblico, né? Mas tem na Bíblia mais antiga, que fala sobre unicórnios. Mas assim, eu não era cristã ainda. Eu estava trabalhando no salão nesse tempo. Eu tinha acordado, fui trabalhar de manhã. E aí eu encostei minha cabeça no vidro do ônibus de manhã. Tipo assim, umas 7 horas da manhã. Aí eu moro no interior, tem campo, né? Com pasto, vaca, cavalo. E aí eu vi várias vaquinhas, cavalinhos ali no pasto. E eu vi um cavalo. E quando eu olhei para ele, tinha um chifre de luz. Era de luz. Não era físico. Não era físico. Era um chifre de luz. Mas eu fiquei olhando. E ele mexia, ele andava e continuava a luz. Eu esfreguei meus olhos e falei, eu tô vendo coisa. E eu vi, tipo, por um longo tempo. Tipo, até o ônibus dar a curva, eu fiquei olhando. Fiquei uns 2 minutos olhando. E eu vi esse chifre de luz nesse cavalo. O cavalo era físico. O cavalo era real. Mas o chifre era de luz. E era perfeito, assim, ó. Um chifre. Falei, eu vi um unicórnio? Como assim? E eu nem... Mas eu já era espiritual, já tinha muita experiência espiritual. E eu sempre fui muito curiosa. Aí eu entrei no Google e pesquisei o que significava ver um unicórnio. E ali dizia que uma pessoa que vê um unicórnio significa que ela tem um coração puro. Só as pessoas que têm um coração puro que podem ver um unicórnio. Então, querendo ou não, já era Deus me dando um sinalzinho. Ei, seu coração é puro. Sabe? Mesmo que eu estava fazendo um monte de coisa errada. Foi essa experiência que eu tive, mas contar isso na igreja evangélica é pedir para ser queimada na fogueira. Mas é legal ver um unicórnio, não é? Eu queria, né? Eu nunca vi. Eu fui pesquisar, né? Eu fui pesquisar. Alguns relatos dizem que o animal mesmo, o unicórnio, já existiu. Tem relatos, né? Mas que foi extinto, né? Devido ao ser humano sempre castar muito chifre. Mas eu fui pesquisar, né? É que antes de contar a história, eu dou uma pesquisada também. Tem né? uma baleia. Eu sei que eu vou ser linchada, mas eu dou uma pesquisada. Você já viu a narval? Narval. É uma baleia unicórnio. Isso mesmo. Esse existe. É uma baleia unicórnio. Mas Unicórnio também existe, né? Só que eu não tive essa chance ainda. Mas o que eu vi era algo mais espiritual, né? Não foi muito real. Louco, de luz. Dourado, assim? De luz. Eu sei que eu tenho uma ligação com os animais também muito grande, sabe? Deus já me usou até para curar animais, assim. Eu já vi. Às vezes a religião limita a um Deus muito carrasco, sabe? Aquele Deus sentado no trono que só julga e manda pro inferno, né? Não pode isso, uma religião opressora, um Deus opressor. Mas ele não é opressor, ele é amor. E eu posso dizer porque eu vi isso. Tem pessoas, infelizmente, que não conheceram esse Deus ainda, mas em nome de Jesus ainda vão conhecer. E eu já tive experiência de ver Deus curando animais. Eu orei e Deus curou animais. Tinha um cachorrinho que eu estava indo para casa da minha mãe e ele tinha as patinhas tortas.
de nascença. Ele nasceu com as patinhas tortas para trás da frente. Era um filhote. Só que aí, quando eu passei por ele, eu senti compaixão do cachorrinho e eu senti no meu espírito que Deus queria curar aquele cachorrinho. E eu sozinha, no meio da rua, apontei para o cachorro e disse, patas restauradas em nome de Jesus. Mas eu só tava, tipo assim, sozinha. E eu falei na ousadia, porque ninguém tava vendo mesmo, né? O que tem a perder? E ali eu apontei pro cachorro e vim embora, tipo, me diverti ali, né? Declarei cura. Só que, passando-se alguns dias, esse cachorrinho veio ao meu encontro. E as patas dele estavam retas. Eu fiquei em choque, eu comecei a chorar. Falei, não, eu vi um milagre. Eu vi Deus restaurando as patinhas de um cachorrinho. Eu vi isso. E o mais incrível é que eu tenho testemunhas. Porque a dona dele viu a pata dele reta e ela falou, eu não sei o que aconteceu. Eu falei pra ela, eu orei por ele. Mas é difícil a pessoa acreditar, né? Porque só tava eu sozinha. Aí eu falei, eu orei pelo seu cachorro. Ela falou, alguma coisa aconteceu. Porque ele tinha a pata torta e agora tá reta. Né? A minha mãe já tinha visto o cachorrinho com a patinha torta. Então, testemunhas oculares tem. Mas ninguém viu orando por ele, né? Mas não importa, né? O importante, eu vi, edificou a minha fé. O importante é que deu certo. Então eu vi que Deus tem amor até pelos animais, sabe? É algo muito, muito puro mesmo. Muito legal. Uhum. E pode falar, Sherminator. Não, você falou alguma coisa? Não, eu ia puxar o traço. Não, é que a história do unicórnio é legal, porque toda criança vê unicórnio, né? Coração puro, né? Exatamente. Eu nunca vi quando eu era criança. Não, digo, tem essa... Gosta, tem uma empatia natural. É verdade, Exatamente. faz sentido. Verdade. Tem uma empatia natural por unicórnios. Inclusive, eu até comprei outro dia aquele Squishmallow. Você já viu isso aí? É um ursinho caro pra caramba de unicórnio. Não, ainda não. Eu já vi bolo de unicórnio. Bolo. Aqueles bolo tem um chifre, assim. Você quer falar alguma coisa? Não, pode falar. É porque eu queria pegar um assunto que o Mancini tinha colocado na tela aí, ventos, morros uivantes, alguma coisa. Morro dos ventos. Espíritos do vento. Aí, o que mais? Tá, espírito dos ventos. O que é espírito dos ventos? É uma experiência que eu tive. Me chamaram de herege também. Foi uma experiência bem simples, né? Mas é novo. É diferente também. Eu estava sentada no meu quarto, nesse tempo eu já morava sozinha, numa casinha no topo do morro. E eu era uma menina assim que... No morro? É que lá na minha cidade de Guararema tem muito morro, né? É interior. Tem muito mato, morro, essas coisas. Achei que você era de São Paulo? Não, eu sou do interior de Guararema. Você não percebeu no meu sotaque, não? Não, tudo bem, mas achei que você estava morando aqui em São Paulo. Não. Em Guararema? Guararema. É uma cidade muito bonita. É turística. O que tem lá em Guararema? Mato. Tem o quê, Mancini? É bonita a cidade, é bonita. Não tem violência, não tem assalto, não tem pichação. É pequena? É cidade de boneca, assim. Ela é linda, lindinha. Guararema. Uhum. Legal. Eu gosto bastante de morar lá. Tem bastante paz. Mas é bem pacata, viu? Aí eu tava morando nessa casinha no topo do morro e nesse tempo eu já tava assim com uma vida de bastante oração, né? Aquela coisa entre eu e Deus, no famoso primeiro amor, né? E aí eu era muito sozinha, porque quando eu me converti, eu meio que me isolei, o que é natural. Hoje que eu tô me abrindo de novo pra vida normal, né? Tanto é que eu tô aqui. Mas no começo... Senão você não estaria aqui, né? Igual o Edu Falasques, que não quis vir, né? Que ficou dos fãs evangélicos. Ele te magoou mesmo, hein? Caramba! Não magoou, não. Ela falou que... abriu o programa pra falar uma história dessa? Mas no começo eu me isolei bastante, né? Mas foi bom esse tempo que eu fiquei isolada, porque eu vivi a solitude, né? Eu não vivi a solidão, porque eu tinha tanto contato com Deus que eu era feliz. Eu gostava de ficar em casa orando e louvando. Eu tava bem. Mas eu tive muitas experiências nesse tempo de solitude. E eu tava dentro do quarto. E aí começou a preparar a chuva. Dá pra ver a chuva caindo de onde eu morava. Era bem bonito quando a chuva caía, né? Dava pra ver a chuva descendo assim, bem lindo. E aí eu tava quietinha no quarto, aí de repente eu escutei a voz do Espírito Santo e ele foi e falou assim pra mim, olha pra sua janela que eu vou te mostrar uma coisa. Eu falei, mostrar o quê? E aí começou a ventar, tava preparando pra chuva cair. Eu falei, vê o quê? Fiquei olhando, aí o Espírito Santo, presta atenção. A voz do Espírito Santo é muito suave, é uma voz muito suave.
E eu sozinha, quietinha, então era mais fácil para mim até ter mais contato com Deus, porque eu estava isolada. E aí eu fiquei olhando pela janela, e aí, de repente, eu comecei a ver como se fossem espíritos, seres espirituais, gigantes. Eram o vento. É loucura isso. Mas era como se o vento fosse um espírito. Espíritos. Que tamanho, mais ou menos, assim? Gigantes. 20 metros, 50, Acho o tamanho que de um prédio? uns ou 10 metros, assim. 10 metros. Gigantes mesmo. E aí E eles faziam o vento? eles faziam... Não, eles faziam movimentos. Eles faziam assim com o braço, assim. Tinha uns dois, assim. Ó, eles... Eram brancos, altos? assim? não tinha forma, nariz, Física. olho, mas tinha um contorno, assim. E por surreal que pareça, tinha cabeça e braços e tronco. Eu não vi os pés direito, assim. Mas movimentava. Movimentava e... É coisa muito surreal, tem coisa que não dá pra contar. A maioria das pessoas não vão acreditar, mas eu vivi isso. Não, mas aqui dá. Só que aí aqui é pra eu isso. vi. Aqui é o lugar, é o lugar Aqui pra tem isso. liberdade pra isso, É. né? Aí eu vi esses espíritos do vento, né? Aí eu fiquei em choque. Eu falei, meu Deus, como assim o espírito é vivo? O espírito não é só vento, no mundo espiritual é algo que faz o vento, né? É por isso que eu falo, o mundo espiritual tem muita coisa. Muita coisa. Só que aí eu fui pesquisar na Bíblia e na Bíblia fala sobre os espíritos do vento que obedecem à voz de Deus. Então, todas as experiências espirituais que eu tive, eu fui procurar na Bíblia. E praticamente todas tinham uma base bíblica para confirmar que aquilo que eu estava vendo não era alucinação. Tipo, tem um mistério, tem uma brechinha aqui para essa realidade. Vai fazer diferença na vida das pessoas saber que o espírito é um vento? Eu não sei, na minha vida fez. Porque é muito louco isso, quando você mergulha na Bíblia, Deus vai trazendo mais revelação ainda. Na Bíblia diz que Jesus, ele deu ordem para o vento, e o vento se acalmou. Ou seja, o vento ouviu Jesus. Não era algo irracional ou... Por que na Bíblia diz? Jesus deu ordem para o vento. Vento, acalma-te. Ele falou. E o vento obedeceu, ou seja, o vento o entendeu. Entendeu? Então é tipo isso. As experiências que eu tenho com Deus têm bases bíblicas, mas não é todo mundo que quer saber, né? Porque, na verdade, as pessoas querem soluções para a vida delas, né? Claro. Tipo assim, eu não quero saber dessas experiências, dessas suas fantasias. Eu quero solução para minha vida. Mas eu gosto, né? Foi algo que Deus me deu assim. E tem gente que gosta de ouvir, né? Tem gente que nem vocês, né? É algo assim... O pessoal gosta de um fast food espiritual. Né? É isso. Mas isso é muito forte. É uma das coisas mais maravilhosas que eu posso viver na minha vida é ver coisas que para nós, para o olho humano, né, é impossível. Desculpa. É impossível, mas Deus, ele revela o além, assim, né? Eu amo.